Os marcadores financeiros podem ser muito esclarecedores na avaliação da preparação de um mercado para o horário nobre ou global. É o caso do JP Morgan Chase Co., que adicionou a dívida indiana aos seus índices de mercados emergentes. O banco ícone de Wall Street planeja fazer exatamente isso em junho de 2024, talvez atraindo 40 bilhões de dólares para a maior economia do sul da Ásia, e num momento em que os investidores dizem que a Índia é uma alternativa pronta a uma China em desaceleração. Talvez o mais interessante, porém, seja o fato de a Índia entrar no índice de referência do JP Morgan poucos dias depois de o primeiro-ministro Narendra Modi atingir a sua marca de 10 anos no poder. Em 26 de maio de 2014, o partido Bharatiya Janata de Modi regressou ao poder com uma ousada agenda de reformas econômicas. A questão, quase uma década depois, é se a era Modi transformou a Índia num destino de investimento mais inovador, produtivo e próspero. E é aqui que os investidores que correm em direção à Índia podem ficar mais desapontados do que satisfeitos. Na era Modi, a Índia é na verdade uma história de duas economias. A macroeconomia está a enlouquecer com a sua taxa de crescimento que supera a da China e com a debandada de startups tecnológicas ou unicórnios que alimentam o mercado de ações. No nível micro, porém, a Índia é mais uma história de advertência do que um exemplo de mercado emergente. Na cimeira dos BRICS em Nova Delhi, no início deste mês, Modi declarou que em breve, a Índia se tornará uma economia de 5 trilhões de dólares. Isso tornaria a economia da Índia maior que a do Japão. E é evidente que a Índia está a ganhar amigos em altos cargos. Na opinião do CEO do JP Morgan Chase, Jamie Dimon, o aumento do otimismo em relação à Índia é justificado. Falando num fórum em Londres esta semana, Dimon disse: "Vejam esta conferência. Lembro-me de que há 8 ou 9 anos começamos com 50 ou 75 clientes. Agora são 700 investidores em todo o mundo, 100 empresas apresentando. Acho que o otimismo da Índia é completamente justificado." O estrategista do Morgan Stanley, Mindai, observa que a sua inclusão em índices como o do JP Morgan poderia ser um fator impulsionador para estimular fluxos estrangeiros na Índia e os investidores estrangeiros provavelmente serão mais ativos no mercado indiano de renda fixa. Este é, diz ele, um evento marcante. O economista Robert Carnell, do ING Bank, afirma: "Resta saber se a decisão do JP Morgan irá estimular outros, como o FTSE Russell, a seguirem o exemplo. De qualquer forma, além de apoiar a rupia indiana, a decisão também deverá ajudar a reduzir os spreads das obrigações governamentais sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e também repercutir-se em taxas mais baixas de obrigações empresariais." Não é de surpreender que Modi esteja a fazer horas extraordinárias para capitalizar este otimismo crescente na Índia, procurando atrair empresas multinacionais desiludidas com a China. A recente decisão de Pequim de ordenar aos funcionários de algumas empresas estatais que deixem de usar os iPhones da Apple foi um presente para o Ministério do Comércio de Modi. A Índia, por sua vez, cresceu 6,1%, superando a China, nos 3 meses encerrados em março, ano após ano. A terceira maior economia da Ásia cresceu ainda mais impressionante 7,2% no ano fiscal até março, à medida que a sua recuperação pós-pandemia impulsionou o consumo. À medida que a China se torna mais isolada no meio dos apelos à redução de riscos e à dissociação, e Washington e os seus aliados na Ásia procuram um novo campeão de crescimento para os mercados emergentes, a economia de 3,4 bilhões de dólares de Modi está ansiosa por avançar. Este ano, o Fundo Monetário Internacional prevê que a Índia contribua com mais de 15% do crescimento global. Embora ainda seja menos de metade dos 35% da China, a influência global da Índia está claramente a crescer. Tal como Modi teve o prazer de sublinhar na cimeira dos BRICS de Brasil, Rússia,
Índia, China, África do Sul, a Índia encontra-se numa espécie de ponto ideal geopolítico, no momento em que as nações do Sul global se estabelecem. Isto dá a Modi um grau único de influência para jogar os interesses da China contra os dos Estados Unidos.